Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje é 10 de maio de 2017, voltando com o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, com a médium Ivone do Amaral Pereira, na sala espírita da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Sociedade Espírita Maria de Nazaré se encontra efetivamente na cidade de Rolândia, no Paraná, tá bom? Então, quem for de Rolândia, quem for, assim, circunvizinhos por perto, que possa dar um pulinho na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Rolândia. E aqui, digamos, é a sua salinha virtual, onde nós podemos fazer os nossos estudos e diminuir as distâncias. Um abraço ao pessoal do GE Francisco de Assis, que também interage com esse estudo, que gosta bastante, pessoal que tem acompanhado, mesmo que não está aqui online, mas acompanha offline o estudo. Um abraço também. E para os amigos do Dudu Moleque, lá no canal dele também, que está sempre presente e ouve esses estudos com maior carinho pelo canal do YouTube. Então, um beijo também para vocês. Se sintam bem-vindos, né? Acolhidos, agregados a esse trabalho. Nós vamos dar continuidade à leitura que estávamos fazendo daquele capítulo famoso que nós tínhamos citado, que é o amigo ignorado. Então, para você que está ouvindo esse áudio pela primeira vez, perdão, o capítulo é Amigo Ignorado. A Dona Ivone faz toda uma introdução sobre a vida dela, da infância, como ela viveu com pessoas de classe social muito humilde e que eram tratados com toda a igualdade perante a sua família e como qualquer uma outra pessoa que pertencesse a uma sociedade mais importante no mundo. Então, todo muito igual. E esses espíritos foram muito prestativos na vida da Dona Ivone, e ela nos diz que esses espíritos ajudavam muito ela nos momentos de desdobramento, quando ela estava fora do corpo, e ela os chamam desse modo. Vamos lá. Como milícia, olha que interessante. E ainda diz mais. Poderíamos dar-lhes ainda qualitativos de, olha que legal, assistentes sociais do invisível, vigilantes e etc. Visto que as atividades que os vemos exercer equivalem a tais denominações na sociedade terrena. Muito embora conheçamos falanges de veros assistentes sociais do invisível, absolutamente diferente da que tratamos. Então ela diz assim, que pelo papel que eles exercem perante ela está falando dos espíritos simples, a classe modesta, não é? Espíritos que têm as dificuldades deles ainda, mas que se colocam à disposição do bem, que ela não está falando daqueles agregados da superioridade, sabe, que são falanges de espíritos assistentes. Ela está se referindo mesmo aos espíritos que, às vezes individualmente, às vezes por conta própria, eles exercem esse papel, como nós, muitas vezes, né, Meg? Podemos agir como assistente social sem ter uma formação em assistente social, por exemplo, mas aquele papel temporâneo, aquela coisa que você fez, aquela palavra que você deu, vai parecer que é como se fosse um trabalho de assistente social, aquela orientação, enfim. Bom dia, Márcia, bem-vindo. Ou mesmo como vigilantes, né? Bom dia, dona Edna. Como vigilantes, né? Nós falamos ela diz dos vigilantes. Então, vão ter os espíritos protetores, obviamente. Mas aquele que individualmente faz o seu trabalhinho ali de guarda, né? Faz a guarda, toma conta das pessoas, ajudam, impedem muitas vezes ataques espirituais por conta própria, no sentido assim, que não é que é o trabalho dele, ele faz com senso de amizade, por uma afetividade, por uma simpatia, vamos dizer assim, né? Pela pessoa. Não sei se estou conseguindo me fazer compreender. Por quê? Porque tem os espíritos protetores também, certo? E é muito comum que espíritos assim façam os vigilantes. Aí o que é que eu me lembro? Essa questão da simplicidade.
vocês que são do Brasil, não sei se tem aí pro lado de vocês, né? A dona Edna, a Irene é de Belo Horizonte, a Mara tá em São Paulo, a Irene, a Eliana, você tá onde? A Andréa, você tá onde? A Marcinha, ela tá lá na Suécia. A Eliana tá em São Paulo, a Andréa tá no Rio de Janeiro. Então, lá na Bahia, e em outros lugares também já ouvi falar, tem um tio, um senhor, que faz o vigia da rua. O vigia da rua, engraçadinho, bichinho, ele passa a noite toda andando, ao menos na rua de manhã, e da casa de meu avô paterno, me lembro bem, de bicicleta pra lá e pra cá, e com apito. Então, sempre de madrugada você ouvia ele apitando, pi, e ele ganhava o dinheirinho dele, sabe? Então, alguns são por semana, outros são por mês. Eles recebiam aquele dinheirinho ali, que ele passava fazendo vamos dizer assim, recolhendo dinheiro nas casas. E ficava como serviço dele. Ele passava a noite fazendo essa coisa, né? Então, olha só, ele não tinha uma formação em polícia, não tem. Não era de uma equipe especial, porque tem os vigilantes também, né? Que são empresas, mas eram pessoas autônomas que faziam o seu trabalho e que tem vamos dizer assim, um papel importante na nossa sociedade, principalmente em cidades menores. Faz a ronda, né, Andréia? Se chamam, como que se chama? Eles fazem ronda. Chama ronda. Nós chamamos na Bahia o vigia. O vigia. A Liana disse ali pra gente, aqui também juntou a gente. Paga ele por mês, é de moto, mas não é a noite toda, passa umas 3 vezes de madrugada. Eu não sei o quanto é a noite toda, ele passava, acho que ele ficava de noite, encostava assim em algum lugar para descansar, sabe? E já tá mais moderno, né, Liana, de moto. A rua deve ser bem maior, são dimensões maiores. Então, ele falou, são dimensões, ele passa ali. E era um trabalho... você vê que se pensa hoje, é um trabalho perigoso, né, coitado? Trabalho bastante perigoso, se a gente for pensar. Pois então, na vida do mundo, nós conseguimos ter uma comparação, não é verdade? E são pessoas autônomas. A dona Ivone, é isso que ela entende, trazendo analogias para que nós possamos compreender como funcionava isso aí. Não obstante, jamais comuniquei com esses amigos espirituais em sessões mediúnicas organizadas. Jamais deles recebi quaisquer mensagens escritas ou verbais através de outro médium, conselhos ou advertências. Olha que interessante. Em reunião mediúnica na qual ela participava, ela nunca recebeu, nem por ela, psicografias, nem conselhos, nem advertências. Então, reuniões mediúnicas organizadas. Quando a dona Ivone sentava para psicografar no silêncio do seu quarto, aquilo é uma reunião mediúnica? É ou não é? É também, né? Ela também é reunião mediúnica. Ela está como médium e tem os espíritos participando que preenchem a sociedade no qual ela trabalhava. E com todo o respaldo espiritual que ela tinha, né? Então, organizadas, mas dos centros espíritas, mas aquela outra na qual ela se colocava à disposição. Ela continua. Apenas me tem eles servido como fiéis amigos, portando-se humilde e discretamente durante certas ocorrências desenroladas, quando nos transes naturais, advindo espontaneamente, sem direção dos protetores maiores. Então, ele estava com a disposição, estava com toda a disposição deles lá, né? Mas eles não davam comunicações mediúnicas, mas estavam sempre presentes para socorrê-la quando ela saía do corpo, em desdobramentos, em que os espíritos protetores não estavam dando assistência. Então, eles estavam fazendo o trabalho mais simples, vamos dizer assim. Então, como ela está trazendo para nós, eles não se comunicavam nessas reuniões mediúnicas, mas estavam ali de plantão
tomando conta dela. E ela os encontrou em várias situações, quando estava desdobrada, né? Quando estava no momento do sono. Porque nem sempre que a Dona Ivone saía do corpo para dar suas voltinhas à noite, ela estava com os mentores ali, porque os espíritos não estão à nossa disposição o tempo todo, digo, né? O espírito protetor, o Charles, o Dr. Bezerra. Então, qualquer vez, ela estava sozinha. E era nessa hora que os espíritos entravam para assisti-la. Vamos ver aqui. Apenas me tem ele servido como fiéis amigos, portando-se humilde e discretamente. Durante certas ocorrências desenroladas, quando nos transes naturais, advindos espontaneamente e sem a direção dos protetores maiores. Falam-me poucas vezes. Olha que gracinha. Falam com ela poucas vezes. Falavam, né? E quando fazem, mostram-se respeitosos e discretos, sendo o seu linguajar comum, idêntico ao meu, sem quaisquer sotaques e modismos tipo tupi-guaranis ou africanos. Então, esses espíritos que especificamente se comunicavam com ela, eles falavam normalmente, apesar de se apresentarem africanos, negros, escravos, quem se apresentava índio, a voz no falar, a linguagem era uma linguagem igual a dela. E não tinha modismos, que ela chama de modismo, que seria uma característica cultural, né? Vamos entender que a Dona Ivone era bastante severa para esse tipo de postura, sendo um espírito que estava reencarnando diretamente da Europa, caindo de paraquedas, vamos dizer assim, no Brasil, e que como herança cultural para ela não era muito marcado, vamos dizer, os fatos como é. Então, aqueles espíritos que estavam ali, sabendo, porque se sabe, porque se emite pensamento, as energias são aquelas, eles se mantinham com determinada postura que não tira o respeito e o mérito dos espíritos que tenham uma característica cultural, porque na verdade, o espírito que fala com a linguagem mais, vamos dizer assim, africana, o tupi-guarani, como ela diz, sendo uma questão cultural, ele faz isso a título de identificação, né? Para ele se fazer reconhecido, para que a pessoa entenda de fato com quem se está falando. Eu já vi espírito se apresentar como preto velho, e ele tem uma linguagem de preto velho, mas o conteúdo da comunicação é de uma intelectualidade muito profunda, ao ponto que eu não me lembro quem foi que tinha dito para mim, numa dessas análises, assim, esse preto velho tá muito sabido pro meu gosto. É muito avançado intelectualmente. Então, era uma característica dele se fazer comunicar daquele jeito para se identificar. O motivo, não sabe, não sei, né? Talvez, isso é uma dedução minha pessoal, talvez pelo fato de já ter vivido em um período escravocrata, ter feito parte de... isso são sensações, né? De ter sido parte de... Como é que chama, gente? Eu me esqueci a palavra. Onde se reunia dos quilombos. Então, talvez para se identificar, para dizer, olha, a gente se conhece, ter uma identificação maior cultural. Então, vamos dizer que a diferença entre... vamos dizer assim, com alguns médios que recebem essas comunicações, é a questão cultural mesmo, que o que importa é o valor da comunicação. Qual é o valor, o conteúdo da comunicação, qual é o valor moral dela, e é isso que vale. E você, espírita, você identifica o espírito, você estuda bem o livro dos médiuns, é o que eu recomendo a todos, e passa a identificar que aquele espírito, apesar de ser gente boa, gentil e tudo, ele ainda é muito caracterizado com a cultura A, com a cultura B, como também percebemos espíritos muito caracterizados como religiosos europeus, né? Então, o peso é aquele ali, é a mesma coisa. Então, o que é que vale? A comunicação, o conteúdo da comunicação, certo? Aqui ela diz,
Tais espíritos têm-me socorrido mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns, através das variadas modalidades de mistificação e de sedução, exercidas durante o sono destes ou através de sugestões ingratas. Olha como ela explica como é que os espíritos atuam, né? Ela chama bandoleiros do além. Essa dona Ivone é ótima, né? Bandoleiros do além. Então, eles podem, eles atacam próprios médiuns, né? Então, é exercida durante o sono, ou através de sugestões, pois os ditos bandoleiros ou obsessores são os mais das vezes intransigentes adversários dos médiuns, visto que estes constantemente os pressentem e os desmascaram, impedindo-lhes os intentos. Então, logicamente, o médium, que ele trabalha por Cristo, e ele, na verdade, na vinha, né? Os espíritos não são todos simpáticos, porque, logicamente, desmascara, atrapalha seus intentos, vê cara a cara, né, a situação como é, então sofre mais ataques. E aí que ela nos diz que eles impedem esses intentos, esses amigos ignorados impedem esses ataques, impedem esses intentos, né? E assim me socorrendo, uma vez que o fenômeno de desdobramento espiritual é mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis. Os humildes amigos em questão dão-lhes caça, olha que interessante, dão-lhes caça, detêm-nos aprisionados, muitas vezes tornando-se então credores do meu reconhecimento, exatamente como aconteceria na Terra. Se no... um copo de tosse, perdão. Ok, sobrevivi à tosse, vamos lá. Então, credores do meu reconhecimento, exatamente como aconteceria na Terra, se nos víssemos assaltados por marginais e fôssemos socorridos por homens de obscura posição social, mas humanitários e honestos. Realmente, e olha só, o fato da gente vai angariar amigos, isso é tão interessante, gente, por causa dessa interação do mundo, sabe? Deu uma pausa ali, pôs o livro pra gente bater esse papo. E uma certa feita, deixa eu contar um caso pra vocês, né? Eu aproveito e mando um oi pra a minha doce e querida Fabrícia, que ela adora esses causos. Um caso pra vocês, assim. Tinha uma certa vez que nós estávamos com uma pessoa em tratamento. E essa pessoa tinha um espírito do seu conhecimento, dessa encarnação agora, tá? Ele tinha desencarnado, mas ele é envolvido com crime. Ele é envolvido com crime mesmo, com coisa assim, pesada. E esse espírito, porque tinha ligações afetivas, familiares, estava, vamos dizer assim, causando um desequilíbrio, a economia social da família. Vocês estão conseguindo me entender? Porque eu não posso entrar em muito detalhe. Nada. O que acontece? Quando a gente entra nessa questão do tratamento, vocês são de acordo que você recebe o ataque, né? Você recebe o ataque, vocês recebem as investidas, você vai falar claramente com eles, e muitas vezes não gostam, alguns até cedem, outros ficam chateados, e igualmente tratados com muito respeito, apesar da severidade que necessita tratar, como a gente trataria firme, né? Como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, mas benevolente. Então, firme, mas benevolente. Só que o que é que acontece? Como eu tinha amigos de infância, de escola, de infância, que tinha uma vida mais dura, vamos dizer assim, né? Não sei se vocês já tiveram isso na infância, tem sempre aqueles seus colegas que têm uma vida mais dura e que seguem, vamos dizer assim, um caminho que não é tão legal, né?
E nesse interim desencarnam. Digamos que eu tinha amizade assim também, que nesse interim desencarnaram, mas eram pessoas que pelo carinho da infância tinham um amor profundo por mim, amor profundo. Então, apesar daqueles desvios de conduta e através, muitas vezes por causa da ignorância, né, social, cultural, pois nada não. Eram eles que entravam na defesa, e isso aconteceu claramente comigo. Então, ele não conseguia, o espírito que ele estava no tratamento, ele não conseguia chegar tanto perto, ou agredir, ou entrar no círculo familiar, porque já tinha espíritos amigos que montavam guarda para isso, né? E que tinha sob controle. Então, aqui você não entra. Não pode fazer. Então, olha que coisa interessante. Eu consegui compreender o mundo do invisível, principalmente o mundo invisível simples, muito mais profundamente com os trabalhos da Dona Ivone, sabe? Porque, assim, existe trabalhos do Hermínio Miranda, eu acho que vocês conhecem, né? Que é o Diálogo com as Sombras. Então, tem vários casos de diálogo com os espíritos, e ele bate muito assim para trazer sobre os religiosos que atacavam padres. Eles falam de mulheres, por sinal ele escreveu um livro sobre isso, sobre as mulheres, enfim. Mas a Dona Ivone, sendo ela médium, porque o Hermínio, ele traz um olhar de doutrinador, tá certo? Então ele, apesar de ter uma sensibilidade, porque tá na cara que tinha, a Dona Ivone é diferente, porque a Dona Ivone era ela, direto. E ele era, a parte dele sensível, mais um grupo mediúnico de vários médios, entendeu? Então vamos dizer assim, que o da Dona Ivone, é que um completa o outro, porque eu adoro o Hermínio também, o seu Hermínio. O da Dona Ivone, vamos dizer, é mais pessoal. E a gente consegue ver com amplidão essa realidade, vocês entendem? Então quando ela diz assim, ó, esses mesmos amigos davam a caça. Muitas vezes, a expressão certa, viu? Pra eu poder não estar falando as coisas erradas, peraí. A expressão que ela diz é: davam a caça, detêm-nos aprisionados muitas vezes, tornando-se então credores do meu reconhecimento. Então, tendo preso de um certo modo. Uma certa vez, vocês que são espíritas aí tarimbados, né? Vocês lembram de um caso que disse que Lampião trabalhava para Dr. Bezerra? Gente, eu não sei se isso é verdade, mas tem sentido, tá? Então, vamos dizer que seja fantasia das pessoas, mas é interessante. Porque... de novo a tosse. Porque tem muito sentido com aquilo que a Dona Ivone nos traz, né? Vocês sabem essa história de Lampião? Vocês lembram que era Lampião lá no Nordeste, né? Justiceiro por si só, ele era danadinho, né? Ele cometeu muita coisa, assim, errada, né? A título até de matar, enfim. Lampião tem uma história péssima. Péssima. Lampião é uma história péssima. E disseram que Lampião trabalhava para Dr. Bezerra, porque quando tinha um espírito, assim, muito duro e não queria se apresentar para um trabalho de socorro, enfim, disse que Lampião ia buscar, né? Eu achava isso assim, muito engraçado, porque disse que Lampião, quando ia buscar, e assim com os modos deles de cangaceiro, os cangaceiros, né? Vocês já viram falar. Chegava com a peixeira. Vocês sabem o que é peixeira, gente? Facão, peixeira. Você sabe o que é peixeira, né? O facão. Chegava com facão fluídico e dizia: ô caba, vamos embora que o Dr. Bezerra quer falar contigo. Então, tem muito a ver isso. Lá, deixa estar que talvez não seja verdade o povo ter inventado isso. Que é capaz, o povo é capaz de inventar. Mas se a gente parar para pensar, tem sentido, né? Porque, vamos dizer assim, um trabalho mais denso, são espíritos que entram em ambientes mais densos.
São espíritos que entram em ambientes mais densos pela própria densidade deles, porque a natureza não dá saltos, mas eles se predispõem a ajudar. Então existem muitos espíritos que, sendo mais densos, mas já, vamos dizer assim, querendo voltar para o caminho da evolução, eles são utilizados para seguir um trabalho efetivo. O Valdo Vieira, no livro Projeções da Consciência. Gente, é um livro que eu amo de paixão. Eu declaro publicamente o quanto eu tenho respeito e quero bem a Valdo Vieira. E ele sabe disso, né, Valdo? Meu pensamento foi para ele, apesar de não me bater com as ideias dele em todas. Né? Então, não me bato com o pensamento dele em todas. Mas eu tenho um respeito, uma consideração muito grande por ele, porque é um grande professor, me ensinou bastante. Então, no livro, vamos lá, Projeções da Consciência dele, que ele escreveu em 78. Então, o Valdo que eu adoro, assim, muito de paixão, é o Valdo do 78, do livro Projeciologia, enfim. E aí, Valdo conta casos que ele saía do corpo, né, dona Edna? Já responda, senhora. Se a senhora me especificar bem a pergunta, fica melhor para mim. Então, enquanto eu conto o caso, o Valdo saiu do corpo numa projeção, certo? E com o seu mentor, e ele, não me lembro se era o Tal Mal, que ele tinha um mentor, um amigo dele que era chinês, certo? Um espírito muito evoluído, e era muito amigo dele. Tirou ele do corpo, como os espíritos faziam com a dona Ivone. E o Valdo ficava extremamente lúcido, né? Então ele vai para uma zona, ele chama Comunex. Quando vocês ouvirem essa palavra Comunex, vocês vão entender colônia, tá? Uma organização social no mundo espiritual, mas em zona inferior. Então ele foi disfarçado, eu acho engraçado isso, disfarçado, para poder fazer um trabalho ali. Tinha toda uma organização assim bem pérfida, né? Bem pesada. Mas tinha um espírito que ele conheceu e ele foi lá encontrar, que trabalhava nesse ambiente disfarçado também, como se fosse do mesmo nível, para poder ficar infiltrado ali. Repara que história. E ele diz claramente que o companheiro diz: olha, você vai vir com a gente, mas se por acaso seu disfarce vir fora, vamos dizer assim, descobrirem, você vai embora. Né? Porque, vamos dizer assim, você ainda tá vivo, a gente tá morto, a gente não tem nada a perder, você, né, sente de qualquer jeito um abalo energético, o corpo recente, enfim. Aí ele vai e ele vê essa senhora que trabalha lá disfarçada, em zonas assim muito densas. Porque essa senhora, ou era um homem, não me lembro mais perfeitamente, fazia um trabalho de socorro. Devagarzinho, tava cansado daquela situação, tirava e levava para o socorro, para uma colônia espiritual melhorzinha, vocês entendem? Então fazia um trabalho, eu acho isso assim muito interessante. E eu não acho fantasioso, não. Como o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual, dado que não vai ter tanta diferença, né? Já que é um pálido reflexo, vai ter muito mais coisa organizada ali do que aqui. Então, se é possível termos pessoas disfarçadas no nosso cotidiano, dentro de organizações até criminosas, vocês imaginam no mundo espiritual. Agora, a dona Edna colocou ali, se estariam no mesmo nível o Lampião e o espírito que foi solicitado. Então, dona Edna, não exatamente. Porque como cada um tem um nível evolutivo, digamos que ele era denso, mas do seu jeito. Porque ele era um denso já predisposto ao bem, né? Já estava trabalhando. Então, isso dá uma diferença. O outro não. O outro ainda não estava predisposto ao bem. Já estava de coração aberto para o bem. Então, não é do mesmo nível. Porque cada um vai estar preenchendo o seu papel no nível evolutivo, né? Então, até quem é denso, tem o que é bem mais denso e tem aqueles
que são densos no sentido ainda atacar da matéria, enfim. A matéria exerce, vamos dizer, uma influência muito forte ainda nesse espírito, mas ele é predisposto ao bem. É o que a Dona Ivone está dizendo. Apesar de aquele espírito, às vezes, ter alguma coisa contra alguém, gente. Porque às vezes a gente entende assim, que espírito superior, espírito benfeitor, ele tá beleza com todo mundo. Nem sempre. Às vezes ele tá beleza com uma boa parte, mas ele tem uma, duas pessoas que ainda tem uma coisa, um peso, né? Então isso tem uma influência ainda, que ele tá precisando se melhorar. E ele sabe disso. Qual é a diferença, gente? A diferença é que aquele que tá muito, muito denso, esse não reconhece a necessidade dele ainda de se melhorar. Porque estando ainda muito sedento de vingança, né? Ele não cede, o outro não. O outro sabe que ele tem aquele peso com fulano, com beltrano, mas ele sabe que tem que melhorar, que ele tem que superar aquilo ali. Vocês notam que existe uma diferença disso? A Eliana colocou pra gente: Ju, eu sou de lá do Nordeste, Fortaleza. Ai, que legal. Você é de Fortaleza, Eliana? Mas mora há 45 anos em São Paulo. Conheço muita história de Lampião e já li que ele está trabalhando assim na espiritualidade. Agora, essa com o Dr. Bezerra pra mim é novo, mas gostei muito de saber. Eu vi bem com o Dr. Bezerra o fato. Que bom, né? Depois de tanto tempo. Porque assim, deixa eu pegar a deixa do que a Eliana tá falando com a gente. Deixa eu ler primeiro o que a dona Edna nos diz. Sim, individualidade. Porém, teria mais facilidade de aproximar devido à vivência anterior do Lampião. Seria... Sim, porque ele... Duas coisas. Uma, porque ele veste a personalidade ainda de Lampião, que tem, de qualquer jeito, uma autoridade. Né, dona Edna? Se ele aparecer, por exemplo, como um espírito de mais 500 anos atrás, talvez não tenha uma autoridade perante o espírito assim como tem com a personalidade de Lampião, não é? Então ele tem uma certa autoridade com aquilo ali. Lembram que tudo que o espírito vive vale, fica como experiência? Então ele desenvolveu, o espírito, uma característica de força de caráter. Quando o espírito ele resolve mudar de polaridade... O que é isso, mudar de polaridade, gente? Não tem nada a ver com sexualidade, hein? Mudar de polaridade é... Deixo de jogar no time da turma do contra o Cristo e eu vou jogar no time do favor do Cristo. E eu vou desenvolver os meus dotes. E normalmente, espíritos assim, quando eles mudam de polaridade, ou seja, passa a investir para o bem, eles têm um potencial de trabalho impressionante, muito mais do que a pessoa morna. Porque às vezes a pessoa tá 10, 15 anos de espiritismo, agora vamos lavar roupa suja, né? Que a gente tem que falar da gente, né? 15, 20 anos de espiritismo, a pessoa fica naquele marasmo, naquela ainda da palestra, a sua aguinha fluídica, o seu passe quando não tá a coisa muito boa. Tem uns que mesmo estando bem tomam o passe também, né? Para reservar um pouquinho de energia. E aí a pessoa fica naquela, tal, vai ter o palestrante e tal, eu vou. Alguns ainda vão estudar, outros não vão. Eu tenho preguiça, eu não gosto de ler não, gosto mais de ouvir. Sim, tô entendendo. É uma fase evolutiva da pessoa, mas não pode se negar que tá no morno. Vocês estão de acordo que não é nem quente nem frio? Nem quente, nem frio. O próprio Evangelho, que não me deixa mentir, e Jesus fala disso, e João fala disso, da questão da pessoa ser morna, sem atitude e sem força de caráter. E os Espíritos dizem para eles, não sejais como os mornos. Olha, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E João que diz que você é morno, como é que ele fala? Tanto que você é morno, eu hei de vomitar-te. Quem diz é João. Não sei se é no Apocalipse ou no Evangelho de João. Eu acho que é no Apocalipse. Vocês imaginam? Olha o grau disso. E, em vez da pessoa que tem uma vida totalmente espericulada, em italiano, né? Espericulato. Que tem uma vida pra lá de Bagdá,
bem doida ou que fez muita bobagem na vida. Quando aquela pessoa que tem aquele potencial, né, ela volta, ela para e fala, ok, peraí, entendi, tava errado. E ela vai, investe aquele potencial dela pro bem. Nossa, ela anda a 100 km por hora. Enquanto o morninho tá lá a 10 km por hora, aquele outro que é o pecador, é o que Jesus sempre colocou isso, muito claro para nós, é ou não é? Jesus lidava com cobradores de impostos, com mulheres que eram discriminadas na sociedade. Jesus lidava com criminoso. Enfim, as companhias de Jesus era essa. A maioria, né? O povo que tá ali fazendo coisa com ele, mais do que os apóstolos. Foram os apóstolos. Por sinal, Mateus era cobrador de impostos, que era praticamente um crime, né? Perante os judeus. E também o queridinho lá, que eu esqueci o nome dele, gente, que subiu na árvore para ver Jesus porque ele era baixinho, também era um publicano, cobrador de impostos. Então, que era o Zaqueu. Obrigada, Eliana. E era, beijo, Margarete, beijo, beijo, beijo. Até a próxima, viu? E era convicto. E eles eram convictos que aquele homem ali transformaria a vida deles. E realmente, se vocês perceberem, na história no qual nós temos relatos, quem foi que marcou como transformadores do Cristo? Não eram os mais perdidos? Vocês já prestaram atenção? Os mais perdidos foram aqueles que trabalharam por Cristo, gente. Quem foi que perseguiu Jesus? Os que eram certinho. Que ficavam ali morno, fazendo aquela vidinha ali da época, dizendo que estava pregando para Deus e nananã. Às vezes nem tanto morno era, né? Um morno por frio mesmo. E foram que continuaram nos séculos ainda perseguindo a ideia cristã. Não é verdade? Então, qual era o potencial? Aqueles que estavam já no reconhecimento do erro. Paulo, de Saulo passa para Paulo, né? Então, Lampião trabalhando para o mundo espiritual, eu vejo assim com a grande capacidade de realidade sair. Até porque, se vocês observar os ideais dele, ele errava pela ignorância, né? As quedas do coração, como diz o próprio Chico, as quedas do coração nos elevam a Deus, mas é as quedas da inteligência que nos afastam dele. Ou seja, você maquinar, saber do que quem erra por passione, por paixão. Tem sim uma diferença. Por sinal, quem acompanha esses estudos que eu tenho feito nesses anos, não lembro se vocês sabem disso, mas tem um caso, Juliana, no Céu e Inferno. Tem um caso no Céu e Inferno que são um espírito endurecido dá uma comunicação, ou era um criminoso, não me lembro. E depois tem 3 dissertações dos espíritos benfeitores, e Kardec inclui essas 3 dissertações. Tem uma dissertação que fala exatamente disso, o espírito explica isso. E eu vou trazer para vocês a semana que vem, tá bom? Me cobrem, porque não é difícil, eu vou botar uma notinha. Por que faço questão de falar isso? Porque tem essas informações na codificação espírita. E é interessante que as pessoas saibam, porque todo mundo tem, em algum momento, algum peso de alguma coisa que a pessoa tem que se perdoar. É verdade? Dizem assim, que nós todos somos doentinhos, diz o Rossandro, né? Que não perdoa, diz que a gente é os doentes de Jesus. Mas os espíritas são aqueles ainda assim que muito mais, além de ser doente, ainda precisa de uma grande quantidade de auto-perdão, né? Por causa dos nossos próprios desvios perante o próprio Cristo nos séculos. Então a gente é espírita
Não é porque Deus escolheu a gente para nós sermos os melhorzinhos. Vocês são de acordo? Vocês acham que vocês são melhorzinhos? Não é, né? Não somos. Nós somos aqueles que, pela questão das nossas próprias quedas, vamos ter muito mais potencial de esclarecer os outros. Então, para todo mundo que lê, que estuda conosco, no GE, com as outras meninas, enfim, a gente bate muito nessa tecla, né? Para que, vou fechar aqui o livro, para que nós possamos tirar, gente, o potencial de luz que cada um tem, sem ficar batendo na sombra, porque a sombra a gente tem. O importante, é o que eu sempre digo, é não ser morno. Quando eu vejo uma pessoa muito morna, eu fico, ai, minha santa. Aí chega a hora de eu colocar em prova a minha paciência de espírita. Mas a pessoa que tem desvio, teve desvios, aí é fácil. É fácil. Eu acho super fácil lidar com pessoas com grandes desvios do que com os mornos. Porque quando eu me lembro do morno, eu me lembro de outra comunicação do Céu e Inferno. O Céu e Inferno tá na nossa vida essa semana, né, Cláudia? Tem alguma coisa aí, um subterfúgio do mundo espiritual. O Céu e o Inferno, que é uma comunicação que eu vou mandar vocês pesquisarem, que chama do espírito Angelé, ou Ângela. E Marco, meu filho, que sabe francês, me corrige direto, que não é Angelé coisa nenhuma, Angèle, lembrei, ó. Angèle, que Angèle era tipo isso, não era nem quente, nem fria, era murcha, sem perspectiva de nada, naquela vidinha do mesmismo, né? E essa Angèle entrava como espírito endurecido. Gente, a época, uns 10 anos atrás, quando eu via isso, normalmente que a minha amiga sabe disso, eu fecho o livro e fico andando pra lá e pra cá, raciocinando. Isso me chocou bastante, falei, meu Deus! Porque se você vê os pecados de Angèle, ou Angelé, ou Ângela, não é que saque pecado, não. Pelo amor de Deus. E entra no perfil de espíritos endurecidos, gente. Pasme. Pasme, pasme, pasme. Por incrível que pareça. Então, os mornos, então, você que me escuta, que não tá aqui no Maria de Nazaré agora, mas que vai estar escutando esse áudio, às vezes no silêncio da tua casa, às vezes no silêncio do teu carro, ou pegando o seu ônibus, se sinta abraçado. Que você possa levantar sua cabeça e aí sim, decidir jogar no time que ganha sempre, que é o time do bem. Não importa absolutamente o que você fez, não importa o que você está fazendo agora e qual é a vontade que você tem de acertar, porque muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos escorregar ainda. Paciência, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tenta não fazer novamente. Eis o nosso objetivo, não é? A André diz ali para nós, Paulo é um grande exemplo. Exatamente. O maior assassino, criminoso, foi o primeiro que assassinou o pobre Estevão, por simples dizer ele que era defendendo, né? As leis de Moisés, mas ele estava defendendo o orgulho dele, os interesses dele, até a ficha dele cair. Quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele dá a reviravolta, sem olhar para trás, ficar ouvindo o azar porque é que eu fiz isso, sem ficar com algum vitimismo nem com pena de si mesmo, compreendeu que estava errado, falou, agora eu vou mudar de qualquer jeito, porque eu estava jogando no time errado totalmente. E passa a jogar no time certo, é esse o nosso convite, vamos jogar todos numa grande esquadra, num grande time do bem e vencedor, porque é um time que vence. O bem vence sempre, tá? E que os nossos espíritos amigos ignorados, né, nossos amigos ignorados, esses do invisível, que são pessoas simples, que às vezes ainda não tem tão grau de instrução espiritual, mas que são fiéis,
A eles o nosso abraço. Aos benfeitores de Maria de Nazaré, nós convidamos todos a uma prece para concluir o nosso trabalho de hoje. A Maria de Nazaré, a nossa mãezinha, abençoa-nos, ó Mãe do Cristo. Agora chegando, perto do dia simbólico que é o Dia das Mães, nós pedimos a tua bênção, mãezinha, para nós mães e para nós filhas. Que os nossos corações possam se libertar das mágoas que temos pelas nossas mãezinhas, que tentando acertar, muitas vezes erraram conosco. Senhor, ajuda-nos a sentir a presença maternal de Maria de Nazaré, que possa nos consolar, que possa nos fortificar, que a nós filhos o amor e reconhecimento, a mulher que nos gerou, a nós mães, o agradecimento a Deus por essa grande empresa que é a família e a bênção da maternidade, que tanto se estende, Senhor, através de ser avó, através de ser bisavó, através de ser tias, assistentes, cuidadoras. São maternidades dos teus olhos, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.